E aí, mãe, tá cansada de gritar e não ser obedecida pelo seu filho? Ou você até é obedecida, mas lá naquela última vez, quando você perde a paciência, tá cansada de falar, ter que repetir sempre as mesmas coisas, as mesmas regras? Então, fica aqui comigo nesse vídeo de hoje que eu vou te explicar exatamente por que nós gritamos com os nossos filhos. Vou te falar também quais são os prejuízos desses gritos para o desenvolvimento deles. E, por fim, é claro que eu não só vou te explicar, mas vou te dar também uma ferramenta poderosa. Eu vou te ensinar um exercício, uma ferramenta para você se olhar aí, se entender e parar de gritar com seus filhos, conseguir que seus filhos te obedeçam, mas parar de gritar com eles de uma vez por todas. Então, já aproveita, dá um like nesse vídeo, porque toda semana nós temos conteúdo novo para você. E enquanto roda aqui a nossa vinheta, aproveita também, escreve aqui para mim nos comentários por que você grita com o seu filho. Já já eu volto com as respostas e as explicações. Para começar, eu tenho certeza, não li ainda o seu comentário, mas eu tenho certeza que você escreveu aqui nos nossos comentários que você grita com o seu filho porque ele não te obedece. Essa é com certeza a grande razão apontada por todas as mães. E sim, ele não te obedece. Sim, isso faz com que a gente grite, mas existe muito mais motivos por trás que eu quero te explicar agora para que você possa entender e lidar. Eu digo que o comportamento infantil, que muitas vezes lidar com o comportamento da criança, requer que a gente entenda, né, que esse comportamento é como um iceberg. A gente vê a pontinha, a gente vê a desobediência, mas existe um monte de fatores que estão submersos e que a gente precisa entender. Então, vamos lá a esses fatores. Por que nós gritamos com os nossos filhos? Olha aqui o primeiro motivo. O primeiro motivo tem a ver com a gente. Muitas vezes, quando algo nos causa desconforto, e essa é uma reação normal do nosso organismo, quando algo nos causa desconforto, nós reagimos respondendo com luta ou fuga, tá? Isso é biológico. Nosso corpo libera adrenalina e faz com que a gente tente lidar com aquela situação de maneira a resolver, de maneira a cessar aquele estímulo que está nos incomodando. E sim, eu digo no meu curso PAP, se você não conhece ainda, o PAP é o curso Psicologia Aplicada para Pais, para você entender e lidar com todos os comportamentos do seu filho de uma vez por todas. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, se você ainda não conhece, vai lá conhecer. Mas um dos pilares do curso PAP e de tudo que eu falo aqui para você no nosso canal do YouTube é que sim, o comportamento da criança muitas vezes tem a ver com o nosso comportamento enquanto mãe. É uma reação ao nosso comportamento enquanto mãe. E nós também, enquanto mães, reagimos ao comportamento da criança. Então, entender que muitas vezes o motivo do grito tem sim a ver com o comportamento da criança, já vou falar desses motivos, mas tem também a ver com as minhas reações, os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus comportamentos, é fundamental para a gente também parar de gritar de uma vez por todas por aí. E ainda olhando para o nosso comportamento, nós também gritamos porque muitas vezes nós mães estamos sobrecarregadas, nós mães estamos cansadas, nós mães não temos muita ajuda. Então isso gera na gente uma condição de estresse. Sei que provavelmente você, mãe que está me assistindo, se sente também
nessa condição, estressada, sobrecarregada. Se você se sente assim, escreve aqui para mim nos comentários, sobrecarga. Eu tenho também uma playlist, vou deixar aqui para você lidar aí, né, organizar a sua vida de mãe e lidar com essa sobrecarga materna, mas é fato que a gente não pode esquecer que ela existe, né? Nós somos seres humanos e quando a gente chega ao nosso limite, como qualquer ser humano, a gente acaba tendo reações que a gente não gostaria de ter, como o grito, por exemplo. Não estou aqui julgando, estou mostrando que é uma reação normal do organismo, mas eu tenho certeza que se você, mãe, tá aqui, é porque você quer mudar. É porque você, mãe, quer ser uma mãe melhor. E se você quiser dicas diárias, elementos aí diariamente no seu dia a dia para você evoluir como mãe, me segue também lá no Instagram, @dani.fioravante. Lá eu tenho todo dia dicas importantes para sua evolução e para você tornar a sua maternidade muito mais leve e mais feliz. Ou seja, é muito importante sim evoluir, mas é muito importante para que a gente possa evoluir, reconhecer onde nós estamos e principalmente reconhecer a nossa história. Reconhecer que muitas vezes por trás do meu grito de mãe tem também uma criança interior ferida. O que é essa criança interior? Na verdade, a gente usa esse termo para se referir às suas experiências de infância. Muitas vezes gritaram com você. Se gritaram com você quando você era criança, escreve aqui para mim sim nos comentários. Muitas vezes fizeram isso com você e você carrega essas marcas, mas também não sabe fazer diferente. Foi isso que você aprendeu, foi isso que você vivenciou. Então, quando o seu filho se comporta daquela maneira como você se comportou no passado e gritaram com você, a ferramenta que você tem é justamente gritar. Não porque você queira, não porque você ache que é o melhor, mas porque sim, somos produtos da nossa história. O que não significa que não precisamos ou não podemos mudar. Mas para isso, é claro, a gente precisa buscar ferramentas, a gente precisa buscar recursos. E aqui no canal eu tenho semanalmente essas ferramentas para você. Se você quer receber esses conteúdos toda semana, conteúdo de qualidade para você, aproveita, se inscreve aqui no canal e dá um like, porque aí você vai ser avisado de todo o conteúdo que eu estou produzindo aqui especialmente para você. E aproveita, compartilha também com outras famílias. Outras mães também merecem receber essa mensagem, não concorda? Então, por que não? Por que não compartilhar essa mensagem e ajudar outras mães a evoluir também? E aí, recursos, né? É algo que a gente vai buscar e eu vou te ensinar ao final dessa aula um recurso, uma ferramenta poderosa para que você pare de gritar com seu filho de uma vez por todas. Mas, como eu disse para você, é claro que tem a ver com você, mas tem também a ver com o seu filho. Muitas vezes a gente grita para lidar com aquela situação imediata, com aquele comportamento que ele está fazendo ali no momento. Às vezes ele está subindo onde não pode, às vezes ele vai mexer, colocar a mãozinha no forno, por exemplo. Então, muitas vezes a gente grita, por quê, né? Para reagir ao desconforto da situação imediata. E também, pensando no nosso filho, muitas vezes a gente grita porque sim, ele não nos escuta. E sabe por que o nosso filho não nos escuta? Não é por mal, é porque naquele cérebro
tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Esse cérebro está em constante evolução. Então tem muita coisa acontecendo, muitos estímulos para a criança prestar atenção. Então, se você não parar, olhar nos olhos da criança, conversar com ela, focar a atenção dela e pedir o que você deseja pedir para ela, ela realmente não vai entender, ela realmente não vai prestar atenção. E aí, quando você grita, por que ela obedece? Porque ela para. Porque na verdade, e aqui são os prejuízos do grito, ela assusta. Quando você grita, você interrompe todo esse desenvolvimento cerebral e faz com que ela obedeça pelo medo. Faz com que ela obedeça porque ela está assustada, porque ela foi interrompida. E com isso, quais são as consequências do grito para o seu filho? Primeiro, medo, ansiedade, Quantas de nós que não somos ansiosas, e se a gente olhar, muitas vezes é porque gritaram com a gente na infância. Outra questão relacionada aqui ao grito é a baixa autoestima. Seu filho, quando você grita, ele assusta e ele entende que ele não está fazendo nada certo. Entende que ele está sendo corrigido o tempo todo. Então ele vai se tornando uma criança com baixa autoestima. Só que ele não aprende a fazer o que é certo. Quando você grita, vai escovar o dente! Ele vai por luta ou fuga, por reação ao desconforto. Ele vai porque ele está com medo, ele vai para se esquivar da bronca, mas ele não vai por entender que escovar o dente é importante para ele, para a saúde dele, para o desenvolvimento dele. Porque o grito não ensina. O grito, sim, tem efeitos imediatos, lembra? Situação imediata. Mas o grito não ensina para o nosso filho o que é o comportamento correto. Muito pelo contrário, o grito é incompatível com a aprendizagem. Vou explicar para você, mas antes quero saber se esse vídeo já contribuiu com você até aqui, já agregou valor. Então, se você ainda não deu um like, dá um like aqui nesse vídeo, porque isso me estimula a continuar produzindo conteúdo para você. Enfim, o que significa então ser incompatível com a aprendizagem? Quando eu grito, eu tô causando reações de luta e fuga no cérebro da minha criança, lembra? Eu tô colocando esse cérebro na situação de defesa. E quando a gente tá na defensiva, a gente não tá pronto para aprender nada. Então, nada do que você fale gritando vai ser aprendido pelo seu filho. Sim, às vezes a gente vai ter que gritar, como eu disse, na situação imediata, tá colocando a mão no forno, mas a criança vai parar não porque ela entendeu que não pode pôr a mão no forno. Ela vai parar porque ela vai assustar. Então é muito importante depois você retomar a situação e fazer essa explicação e esse combinado com a criança, Porque no final das contas, o grito não funciona porque não ensina para a criança o que é o correto a ser feito e não funciona porque também instala o que a gente chama de ciclo da obediência pelo grito. A criança aprende que só é sério quando você grita. A criança aprende que ela pode continuar fazendo aquilo que ela está fazendo. Se ela está lá jogando videogame, você fala, filho, para. Filho, para. Filho, para. Filho, para! Só quando você grita, ela entende que aí ela deve parar. Ela entende que agora é sério. Muitas vezes as crianças até dizem, ah não, agora é sério. Quer dizer, então antes não era sério? Claro que era, só que a gente acostumou tanto a nossa criança a obedecer pelo grito, que aí ela só obedece quando a gente grita. Mas não precisa ser assim. Como eu disse para você,
eu quero te oferecer uma ferramenta poderosa para te ajudar a lidar com esses gritos de uma vez por todas. Bom, essa ferramenta, tá? É uma tabela aqui para você preencher. Ela vai estar disponível lá no nosso canal do Telegram. Se você ainda não se inscreveu no Telegram, se inscreve. Lá é onde tem o ouro do meu conteúdo em primeira mão. E lá é onde você vai receber, né, informações aí de muita qualidade. Então vou deixar na descrição desse vídeo, vai lá e participa. E aí, como essa tabela então funciona? Como eu disse, né, é muito importante, antes de que a gente possa mudar o nosso grito aí com os nossos filhos, entender por que ele acontece. E aí você vai descrever aqui então o seguinte: por que e quando gritei? Você vai fazer um diário para entender esse grito, o papel que esse grito ocupa na sua relação com a sua criança. Então, sempre que você gritar, ou algumas das vezes, né, vai que isso é tão frequente, mas nos momentos aí que você se perceber gritando, você vai escrever aqui: quando e por que eu gritei? Eu gritei de manhã para ir para a escola porque meu filho não estava colocando o uniforme, estávamos atrasados. Então você vai começar a perceber quais são as situações. Depois você vai colocar assim: o que houve e como me senti. Meu filho me obedeceu, meu filho foi rápido, meu filho enrolou e eu me senti frustrada por ter gritado, eu me senti bem por ter sido obedecida. Qual foi a sua sensação, qual foi a reação do seu filho e a sua reação também? E aí, como poderia ter agido ao invés de gritar, né? Como que eu poderia ter agido diferente? Você coloca aqui também e tenta pensar: não, eu poderia ter chegado nele e falado: filho, nós estamos atrasados, você ajuda a mamãe? Vamos pôr o uniforme? E aí, conforme a gente vai fazendo esse exercício, nós vamos saindo desse automático. Nós vamos entendendo que existem outras formas de agir. Nós vamos rompendo, lembra daquela história? Lembra da nossa criança interior? Então nós vamos rompendo com essa história, nós vamos construindo uma nova história e com certeza uma relação muito mais positiva com os nossos filhos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você se inscreva aí no canal se não se inscreveu ainda e aproveita, coloca aqui nos comentários qual tema, qual assunto você quer ver por aqui, que eu terei o maior prazer de gravar esse vídeo para você.